Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Meio do Céu, o programa onde analisamos aqui ao vivo o mapa astral de alguma personalidade histórica, alguma pessoa, homem ou mulher, que fez a diferença no seu tempo, que nos mostrou, através da sua vida, como o ser humano pode chegar ao auge, ao meio do céu, de servir com a sua existência a própria humanidade. E sempre vamos para esse tipo de pessoa, esse tipo de ser humano, buscar entender o que a natureza, o que o céu destinou a ela, apresentou ao seu nascimento. Então o nosso mapa de hoje é o famoso Dalai Lama. Na verdade, o Dalai Lama não é o nome da pessoa, né? É o título que a autoridade máxima do budismo tibetano tem há vários séculos. E esse Dalai Lama seria o Lama Supremo, o Lama Maior. E o Lama é o nome do tipo de monge que o budismo tibetano tem. Então, o Dalai Lama que estamos falando, na verdade, é o 14º. Ele se chama, na verdade, Tenzin Gyatso. E é um senhor que ainda está vivo, está bem idoso, e ele nasceu em 1935. É um dos raros casos de mapa astral, aqui do programa Meio do Céu, que a gente analisa de alguém que ainda está vivo. E a razão de termos escolhido este personagem tão relevante para o nosso século 20 e 21 é que ele é nativo do signo de Câncer. E nós estamos agora, recentemente, com o Sol ingressando em Câncer. Então, este grande canceriano da história, que ainda está aí, o conhecido Dalai Lama, ele nasceu sob o signo de Câncer no dia 6 de julho de 1935, numa localidade que fica no Tibete, hoje parte da China, chamado Tengster Qinghai. E essa localidade, ela, quando ele nasce, era parte do Tibete independente. E estamos falando de um líder religioso, e um líder religioso cuja importância histórica se ampara exatamente na luta pela paz e na luta pela conciliação. Vamos analisar então este mapa do canceriano Tenzin Gyatso com ascendente em Câncer. Um canceriano, um Sol em Câncer, ascendente em Câncer e Lua em Virgem. O que nós podemos depreender deste mapa? Em primeiro lugar, os cancerianos, os nativos do signo de Câncer, são pessoas normalmente com uma forte conexão com a sua família. E a sua família não necessariamente vão ser os seus familiares sanguíneos diretos, mas o senso de família para um canceriano, conforme o caso, pode se estender até todo o seu povo, todos os seus semelhantes e até mesmo a humanidade. Então o canceriano ele tem um laço familiar, uma noção de família muito importante para o seu funcionamento como ser humano. E estamos falando de um líder religioso, de um líder monástico que nasceu num seio, numa situação em que essa inclinação religiosa tem que ser algo relevante, porque ele vai se mostrar com uma natureza de sacerdote muito intensa, e a gente sempre vai buscar, para entender essa natureza de sacerdote, essa natureza religiosa, vamos buscar algum indício ou na casa 12 ou na casa 9. Casa 9 que fala dos altos ideais e a casa 12 que fala da nossa relação com a espiritualidade, com o lado sensível e o lado subjetivo da vida. Bom, nós temos então, para começo de conversa, esse canceriano que aí teria tudo para ficar em casa, então, cuidando das questões domésticas, mas não, é um canceriano com ascendente em Câncer e Sol na casa 1, ou seja, Sol alinhado com o ascendente. Mas de onde estão as questões religiosas? Calma, já vamos
já vamos encontrá-las. Esse canceriano com ascendente em Câncer e Sol na casa 1 já nasce sob o signo, né, sob o aspecto das pessoas que vão brilhar, que vão se destacar e que vão realizar grandes feitos. O Sol na casa 1, alinhado com o ascendente, se traduz como uma capacidade de ação muito intensa, uma capacidade de fazer a diferença muito intensa. E essa capacidade vai ser reforçada muito, porque junto com esse Sol está o planeta Plutão, que é o planeta do poder e da capacidade de transformar o seu meio, em especial quando está posicionado onde está, que é bem perto do Sol, numa quase semiconjunção. Vamos ver aqui os graus. Plutão em 5, 12, tá uns 12 graus, tá? Não dá para dizer que é uma conjunção, assim, mas está na mesma área, no mesmo signo, no mesmo casa astrológica e principalmente está ativando a sua casa 1. A capacidade do Tenzin Gyatso de gerar fortes, impactantes transformações no seu meio, no seu tempo, é considerável. E isso, então, vamos encontrar o Plutão na sua casa 1. Mas, além disso, Sol na 1, alinhado com o ascendente, mais abaixo o Plutão, no mesmo signo. Também temos a casa 12 e a casa 9, né, que a gente falou, também com pontos significativos. Mas quais? Talvez a gente esperasse encontrar mais aspectos nessas casas devido a se referir a um líder religioso, então alguém que desde o nascimento já nasce sob o signo sob a condição, né, de ser um monge, porque esses monges eles nascem em famílias, em contextos muito envolvidos com o budismo tibetano, né? O Tibete, pelo menos na época em que ele nasceu, tem uma tradição religiosa tão forte que ela é a própria organização política do país. O país de então, né, o Tibete, era organizado por uma hierarquia de monges, os lamas. E essa hierarquia de monges era governada por o lama maior, que era o Dalai Lama. E quando um morre, eles procuram onde está a criança que reúne mais indícios de ser o próximo. Curiosamente, esse nascimento do próximo Dalai Lama tem que ter indícios astrológicos, porque não é possível que eles simplesmente vejam aspectos de personalidade. Eles com certeza vão procurar também pelo momento astrológico de nascimento, considerando que a maioria dos povos do Oriente tem um conhecimento relevante astrológico no funcionamento do seu dia a dia. Então, não encontramos, o que eu estou querendo, aonde que eu quero chegar? Não encontramos tantos indícios claros de sacerdócio. Mas como se ele é um grande sacerdote? Não é algo tão típico. Poderíamos falar do Mercúrio na casa 12? Sim, Mercúrio está na casa 12, Quiron também. Mas o Quiron explica o que eu quero dizer. O mapa do Dalai Lama mostra, mais do que o mapa de um sacerdote, mostra o mapa de um idealista, de um pensador e de alguém que, através da sua ação, que a gente vai explicar isso melhor, tem a capacidade de gerar grandes transformações no seu meio. Poderíamos dizer que é de um ativista político típico? Não. A casa desta vazia está começando em Peixes, ou seja, a motivação política ou de ação política dele vai se basear em questões espirituais. O meio do céu dele é em Peixes. Olha que interessante. Ele é um canceriano com ascendente em Câncer e meio do céu em Peixes. É um doce de pessoa. Isso fica claro, né, na sua trajetória de vida. Mas o que eu quero dizer é que o canceriano, ele não enfrenta nada de cara. Ele vai pelas beiradas. O canceriano, ele é o caranguejo que caminha de lado para chegar indiretamente, aproximação indireta. Então esse canceriano, ainda por cima, além de ter o Sol e o ascendente em Câncer,
ele ainda por cima tem o meio do céu em peixes. Como que ele vai conseguir as coisas? Ele vai conseguir através da doçura, ele vai conseguir através da espiritualidade, ele vai conseguir através da questão religiosa. Então, na verdade, o mapa do Dalai Lama mostra que ele tem muitas outras habilidades que suplantam a sua vocação religiosa pura e simples. Não estou aqui contestando a vocação religiosa do Dalai Lama, mas sim deixando claro que ele tem muitos outros potenciais que o mapa dele mostra que suplantam a vocação religiosa. Então, ele não é apenas um líder religioso, ele é muito mais. Primeiro que ele é um líder de ação transformadora, que é Sol na 1, Plutão na 1. Segundo, que a questão religiosa para ele está mais no como do que no que. É mais uma via para ele chegar a fazer a diferença, para ele chegar a causar um grande impacto. É o meio do céu que está em peixes. Segundo, que a gente vai encontrar o Mercúrio, que é o planeta da mente, da comunicação, em Gêmeos. Então, ele vai ser um profundo pensador. Um Mercúrio em Gêmeos na casa 12, apenas com um forte aspecto em Marte. Então, ele vai ter um trígono em Marte. Então, toda a mente e a comunicação dele vão ser aspectos importantes de aprofundamento das ideias, aprofundamento do seu conteúdo humano, para ele cumprir a sua missão. E ele vai colocar isso a serviço porque o Mercúrio está na casa 12. Só que reforçando isso, nós vamos encontrar esse Marte fazendo um bom aspecto com o Mercúrio, né, em Libra. E esse é o ponto que, assim que eu olhei o mapa dele pela primeira vez, eu digo, tá aí, esse aqui é o ponto mais característico do que a gente tem quando pensa nele, né? A gente pensa nele e a gente sabe que ele é um lutador, um guerreiro da paz, né? E esse guerreiro da paz, ele tinha que ter Marte em Libra, não podia o Dalai Lama ter outro Marte que não em Libra, né? Porque talvez ele seja uma das pessoas que melhor traduza o que é Marte em Libra. O Marte em Libra é aquele que dá um boi para não entrar numa briga e dá a boiada também para não entrar numa briga. Ele vai fazer de tudo para evitar a violência, evitar o confronto, né? Ele faz todos os malabarismos possíveis para não criar confrontos desnecessários. Por causa disso, esse Marte em Libra, que está fazendo um excelente aspecto com o Mercúrio, ele vai saber explicar, ele vai saber dialogar, ele vai saber falar, ele vai saber apresentar suas ideias para chegar a lutar pelas coisas através da paz. Então esse Marte em Libra, o pacifista, Dalai Lama, vai ter uma via de saída, de escoamento através da palavra. Não sei se todo mundo sabe, mas vai ajudar para entender o que eu estou dizendo, né? Dalai Lama, dentro da sua tradição, lá dos monges, né, ele foi identificado, foi escolhido, foi nomeado, então, Dalai Lama, criança, e com mais ou menos 14 anos, se não me engano, ele é o líder espiritual, né, custodiado pelos seus pares mais idosos, mas ele é o líder espiritual do país, né, quando o país é invadido por um outro regime, né, que é a China, que está de olho no território, nas riquezas e tal, mas esse invasor, ele despreza totalmente a religião e a tradição dos tibetanos. E com esse Marte em Libra que a gente falou tanto agora, né, a cúpula dos lamas, então, resiste do jeito que pode, não funcionando, foge para a Índia e inicia um exílio. E desde então, no exílio, o líder espiritual e líder de fato do país pede, por favor, que a China devolva o Tibete aos tibetanos. E ele faz isso desde a invasão, o que faz mais ou menos, não sei quantos anos, mas é de 1949, 50, mais ou menos 70 anos. Faz mais ou menos 70 anos que a China invadiu o Tibete e que o Dalai Lama continua pedindo por favor, né? E é claro que ele faz uma campanha e faz toda
uma questão de mobilização coletiva mundial para que as pessoas se comovam e colaborem nos outros países, mas não está funcionando, né? Porque a China continua lá e não tem a menor intenção de devolver. Mas a China se incomoda um pouco com toda essa mobilização que ele faz de maneira pacífica e de maneira absolutamente filosófica. E, na verdade, a função dele é o que se espera dele. Então, não sei se todo mundo conhece, mas essa aí é a história. E eu lembro quando completou, já faz quase 20 anos, ou mais de 20 anos, quando completou 50 anos, meio século da invasão chinesa no Tibete. E fizeram uma entrevista com ele, perguntaram: faz meio século que o senhor está pedindo, por favor, que a China devolva o Tibete. E até agora nada. O senhor não acha que... o senhor ainda acha que isso vai dar certo? E ele respondeu: estou começando a cansar. Né? Engraçado, até o Dalai Lama começou a cansar depois de 50 anos, né? Na mesma estratégia. E eu queria ressaltar essa breve historinha, porque isso é a perseverança inabalável de alguém que tem Sol em Câncer, ascendente em Câncer e meio do céu em Peixes. Então é uma sensibilidade, é uma compaixão, é uma doçura, mas no meio de um atrito ele vai até o fim tentar pelo caminho da suavidade, né? Tá aí a natureza monástica, né? No elemento água, na predominância importante de água, né? Mas ele, além de muita água no mapa, ele também tem muita terra. Ele tem vários planetas em terra. O que ele tem tanta água quanto terra. Então, além dessa sensibilidade espiritual dele, ele também tem uma perseverança impressionante. Tanto é que ele está há 70 anos pedindo, por favor, que a China devolva o Tibete. E então, funcionando ou não, né, ele está mobilizando uma campanha, né, de conscientização de que, digamos assim, o certo é o certo, né? A gente sempre considera quem são os invasores e quem são os invadidos, e os invadidos estão resistindo como podem, mas na verdade não estão mais resistindo, estão adaptados, e ele está resistindo, né? Ele como representante do seu povo, né? E só que ele está tendo uma ação política, mas não é uma ação política qualquer, é uma ação política estratégica, inteligente, de quem tem Mercúrio em Gêmeos, um Mercúrio bem domiciliado. Então ele sabe muito bem o que está fazendo, ele tem claro a sua estratégia. E mais, a casa 3, que nos fala da comunicação, que nos fala da fala, do uso da palavra, o uso das ideias, a promoção das nossas convicções e dos nossos valores, né? A promoção do nosso conteúdo humano. A casa 3 é a casa que mais tem planetas. Então, ele sabe muito bem usar a palavra, ele sabe muito bem usar o seu conteúdo humano, tendo Mercúrio em Gêmeos, tendo a casa 3 lotada. Sendo lotada, eu digo que tem a Lua, tem Vênus, tem Netuno e tem a Lilith. Então, só a Lua, né? A Lua na 3 é o pessoal que gosta de falar, gosta de conversar, gosta de se expressar. Ele não só gosta, como faz isso muito bem e utiliza isso a favor da sua causa. Além da Lua, ele também tem Vênus na 3. Ele vai falar bem, ele vai se comunicar bem, ele vai cativar através da palavra. Além da Vênus, tem Netuno. Então, a causa pela qual ele luta, ensina, explica, pinta e borda é uma causa espiritual. Então ele está não só tendo uma atuação política, mas também ele está defendendo a sua religião, o seu povo, né? Ou seja, os seus valores, os seus elementos sutis que estão presentes, representados por Netuno. E tudo isso então nós temos para ver na casa 3 do Dalai Lama. Mas além, então, dessa concentração na casa 3 do Mercúrio em Gêmeos, domiciliado, e do Marte em Libra, o Marte dos pacifistas, o guerreiro pacífico, nós temos um grande trígono. Um grande trígono que é de se esperar nas pessoas que têm um alto impacto, né? Que nasceram para brilhar e fazer a diferença. Um grande trígono. O grande trígono que a gente está falando no mapa do Dalai Lama envolve nada mais, nada menos
que o Sol em Câncer, o Júpiter em Escorpião e o Saturno em Peixes. Então, esses três planetas, o Sol não é planeta, mas está valendo, estão em signos de elemento água. Então, esse grande trígono é o motivo do brilho e do destaque do Dalai Lama. Ou seja, por onde ele vai brilhar, por onde ele vai se destacar, por onde ele vai fazer diferença? Através das questões do elemento água. E quando eu digo questões do elemento água, significa exatamente a sensibilidade, a religiosidade, a espiritualidade e a compaixão. É a compaixão que move as pessoas que ele toca com a palavra. É a compaixão que vai fazê-lo cativar as pessoas através desses planetas na casa 3, a começar pela Lua. E essa compaixão que vai fazê-lo chamar atenção. Então, os componentes do grande trígono, e para quem está chegando agora aí, o que é o grande trígono? É quando nós temos 3 astros formando um triângulo equilátero no mapa. E esses 3 astros, conforme for, vão dar a tônica por onde a pessoa vai brilhar substancialmente. Então, no caso dele, esse brilho se dará através das questões de sensibilidade, de espiritualidade, temáticas do elemento água. Só que quais os planetas envolvidos nesse grande trígono no mapa do Dalai Lama? Primeiro, o Sol. Então, a imagem pessoal, o ego, né, a sua identidade. Segundo, Júpiter. Só que o Júpiter, que está formando esse grande trígono, ele está na casa 5. Para quem acompanha aqui o canal, frequentemente vai lembrar de outras pessoas importantes que têm o Júpiter na 5. O Júpiter na 5 é aquele cara que é famoso sem querer, né? É o cara que, querendo ou não, ele vai chamar atenção, ele vai conquistar, vai cativar e vai envolver as pessoas com a sua imagem pessoal. Então, um líder da dimensão do Dalai Lama tinha que ter um Júpiter na 5, porque esse Júpiter na 5 significa que ele, querendo ou não, ele está brilhando, aparecendo e trazendo para si os holofotes. Então, o Júpiter na 5, ainda mais um Júpiter na 5 em Escorpião, tá? Ou seja, ele vai trazer para si os holofotes, mesmo pisando nos calos de outro, né? Por quê? No caso, a China, né? A China que ele está pisando nos calos com toda a elegância. Então, esse grande trígono, para fechar o trígono, nós temos o triângulo equilátero, nós temos o Sol, nós temos o Júpiter na 5 e nós temos o Saturno. Aí que eu queria chegar. Saturno é o planeta da experiência, do tempo. Saturno é o planeta que indica um pouco da nossa missão em termos de aprendizado. O que a gente tem que aprender? O que a gente tem nessa vida que lidar em termos de conhecimento de qual vai ser a nossa relação com a sabedoria, com as grandes lições da vida, né? Saturno é o planeta dos mestres. E o Dalai Lama tem o Saturno onde? Na casa 9. Ou seja, quem tem Saturno na 9, aí eu espero que vocês que estão nos assistindo e os que vão assistir depois, né? Às vezes não tem muita gente assistindo na hora, mas tem muita gente que assiste depois, tá? E aí depois começam a mandar os comentários, né? Eu fico bem feliz com isso, mandem mesmo. Quem tem Saturno na 9 tem uma forte tendência a ensinar, a comunicar as grandes lições que aprendeu na vida. Ou seja, quem tem Saturno na 9 vai ter muito a transmitir da sua experiência. A sua experiência vai ser relevante, importante para outros. Isso quer dizer que vai ser um mestre, vai ser um professor, vai ser um divulgador de alguma doutrina. Depende de qual signo esse Saturno na 9 estiver. Qual será que é? Peixes. Peixes, o signo da espiritualidade, da sensibilidade. Então, sim, este mapa aqui indica alguém que tem muito a transmitir da sua experiência no campo da espiritualidade. Então, está aqui outra peça-chave para entender a pessoa Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Para quem chegou depois, Tenzin Gyatso é o nome dele, tá? Dalai Lama é o título.
Então nós temos um Saturno na 9 compondo o grande trígono, fechando o time do grande trígono de Sol, Júpiter e Saturno. Um grande trígono em signos de água. Então aí está a raiz vocacional do líder espiritual. Esse é o ponto que eu queria chegar, que não é tão simples de entender de cara. A gente tem que conhecer um pouco mais para entender, porque não dá para dizer que é um mapa típico de monge sacerdote, e sim de uma pessoa com muitas habilidades, com muitas potencialidades, que através da via monástica espiritual encontrou karmicamente um canal para se manifestar, realizar e, típico do elemento água, colocar isso a serviço do próximo, da humanidade, do mundo, porque tem aspectos relevantes de brilho no mapa, né? Repetindo, grande trígono envolvendo Sol e Júpiter, Sol e Saturno na 9. Sol na linha do ascendente, Plutão na casa 1, próximo do ascendente, acúmulo na casa 3, né, de planetas, que faz brilhar através da transmissão das suas ideias, do seu conteúdo, dos seus pensamentos, e o Marte em Libra, o guerreiro da paz. Tem mais? Sim, tem mais. Uma pessoa pública normalmente costuma ter algo relevante na casa do coletivo, na casa das questões públicas da vida, que é a casa 11. Nós temos 2 planetas, na verdade um planeta e um ponto virtual, nessa casa, a casa 11. Primeiro é Urano, já falaremos do Urano, mas o segundo é a roda da fortuna, Dalai Lama tem a roda da fortuna na casa 11. Essa é uma pessoa que, se dedicar às questões coletivas, políticas, de bem comum, às questões humanitárias, ele vai ser visto, ele vai ser ouvido, ou seja, ele vai chamar atenção se ele se dedicar, ele vai ter boa fortuna. Foi o que ele fez e faz até hoje. Mas tem mais. Junto com a roda da fortuna, quase em conjunção, nós temos Urano. E Urano é o nosso poder de revolucionar, de transformar, de inovar. E ele tem isso na casa 11 também. Lembrando que o Urano é o regente da casa 11. É o planeta que na casa 11 está em casa, né? Está no seu domicílio, é a casa mais afim a ele. E o Urano na 11, então, vai reforçar a capacidade do Dalai Lama de, através da sua atuação, causar impactos e mudar a perspectiva do seu tempo. Então nós, mais uma vez, como é comum nos convidados aqui do programa Meio do Céu, nós encontramos uma série de aspectos no mapa de nascimento do nosso convidado, que vão nos revelando por que a pessoa fez o que fez, é o que é e chegou onde chegou. Então esses são bons exemplos para a gente ir desvendando como que o mapa astral pode nos ajudar a nos conhecermos, a entender o papel do ser humano no mundo. Mas tem mais. Além de tudo que a gente já falou, tem um outro ponto que eu preciso destacar. O nó do norte é o principal indicador vocacional. O nó do norte vai ser o ponto que a gente olha primeiro para entender a vocação, né, a missão da pessoa. Então, vocês que estão aí nos acompanhando e vocês que vão nos acompanhar depois, não deixem de conferir onde está o nó do norte de vocês. Até porque nós temos aqui o programa Nó do Norte, que é especificamente para ajudar nós a entendermos a nossa missão de vida através da astrologia. Mas o nó do norte do Dalai Lama, além de tudo que a gente já falou, que a gente está falando aqui há um tempão, também está posicionado de maneira interessante. O nó do norte do Dalai Lama está na casa 7. E a casa 7 é a nossa dedicação às questões alheias, ao bem comum. É a ação por amor ao próximo. É ação por doação, por ação generosa. Quem tem aspectos fortes na casa 7 acaba se dedicando na vida a algo que beneficie o próximo. Com todos os aspectos de força que nós verificamos nesse mapa do Dalai Lama,
não chama atenção que o nó do norte dele, o principal indicador vocacional, esteja justamente na casa 7. Porque é uma vida de doação, é uma vida de serviço e é uma vida de luta pacífica por uma causa alheia, pelo bem comum, enfim. E por essa razão também vamos entender que existe uma proximidade bastante razoável entre o oposto do nó do norte, que é o nó do sul, e o Sol. E isso é o último elemento relevante que eu preciso destacar aqui para vocês. Quando o Sol está tão próximo do nó do sul, indica que na última vida, né, na vida anterior da pessoa, já se trabalhou bastante as questões do ego. Agora é a vez do contrário. Agora é o momento de se trabalhar as questões do outro, as questões do bem comum, do bem alheio. Então é bem interessante que essa oposição nó do norte Sol, porque nessa vida ele veio com muita força, com muita bala na agulha, mas não para ele. Ele veio para oferecer isso para os demais. Então, essa pessoa que ainda está viva, né? Ainda não encerrou o seu expediente, tem um mapa muito interessante que nos permite reconhecer indicadores astrológicos importantes para entender melhor o ser humano e entender melhor o papel, né, o histórico que nós podemos desempenhar ao longo da vida. E quanto melhor conhecermos o nosso ponto de partida, a nossa base, melhor poderemos cumprir a nossa missão, melhor poderemos desempenhar o nosso papel. Como dizia o canceriano Júlio César, quem sabe seja o próximo, se eu encontrar o mapa do Júlio César por aí, eu trago aí. Como dizia o canceriano Júlio César, a vida é um grande palco. O que nos cabe é compreender bem o nosso papel nesse teatro da vida e desempenhá-lo bem. Então que, através do nosso esforço aqui, que todos possamos compreender melhor o nosso papel no teatro da vida. E aí só vai depender de nós desempenhá-lo bem. Foi um privilégio ter estado com vocês, que esse mapa do Dalai Lama possa inspirar vocês a também conhecerem melhor as suas potencialidades e, através da astrologia, o caminho da vida possa se tornar cada vez mais claro. Contem comigo para esse trabalho, é para isso que o nosso canal está aí à disposição. Tem cada vez mais material aí, mais conteúdo relevante para ajudar nessa busca. Convido vocês a conhecerem um pouco mais e fazerem um bom uso desse conteúdo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!